Vou fazer análise do saque do Luiz, filmado pela câmera traseira, uma câmera que eu gosto de estar avaliando, né, um ângulo legal, que aqui a gente consegue ver algumas particularidades do golpe que são muito difíceis de serem vistas em outros ângulos. Então, a primeira coisa que eu vou tá mostrando aqui, eu mostrei isso na análise do João Fonseca. Quando a base, os pés estão muito próximos, o bico do tênis esquerdo, do pé esquerdo, né? Ele é destro, com o bico do pé direito, eles estão muito juntos, a gente acaba vendo os joelhos apontados no mesmo ângulo. O quadril, aqui no caso, está um pouco até mais reto aqui, e o peitoral já está reto, o peitoral está apontado para frente. Aqui está levemente para diagonal, aqui está um pouquinho mais para diagonal e aqui está um pouco mais para diagonal. Eu mostrei isso no João Fonseca, ele fica com o pé esquerdo aqui, mas o pé direito dele vem aqui atrás. E aí o corpo fica numa diagonal muito mais inclinada, fica muito mais inclinada. Os joelhos ficam mais inclinados, o quadril fica mais inclinado e o peitoral fica bem inclinado, jogando todo esse conjunto para cá. Aqui claramente todo o conjunto está sendo jogado para a lateral. Então aqui, como eu mostrei no do João Fonseca, o cotovelo do Luiz, que está aqui, o do João Fonseca saía aqui de trás. Então a trajetória que ele teria do cotovelo para fazer o golpe é muito maior do que a trajetória que sai daqui para fazer o golpe. Então existe uma perda de alavanca aqui, e isso está sendo causado por causa da base, tá? Por causa desses pés estarem tão próximos. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que corrigir, trabalhando uma base mais na diagonal, para que o corpo fique mais na diagonal e para que o peitoral, que está apontado para cá, para a lateral, vou mudar a cor aqui para ficar mais fácil de visualizar, para o peitoral que está apontado para a diagonal, fazendo com que esse cotovelo fique aqui, ele está apontado para frente, né? Para que ele fique mais para a diagonal, fazendo com que esse cotovelo fique mais para trás, gerando uma alavanca maior. Isso aqui é um detalhezinho importante. Um outro ponto aqui, que é padrão entre os jogadores, e eu mostrei na análise do João, que quando o corpo ele faz o trabalho lançado apenas pelo braço, né, pelo braço e antebraço aqui, usando os músculos do ombro esquerdo dele, lembrando que ele é destro, todo esse movimento faz com que você não tenha aquele arco que gera uma alavanca extra maior, além do próprio arco do quadril que veio para trás e depois volta para frente. Então você tem esse arco lateral aqui, onde eu falei inclusive do perigo de você querer criar esse arco aqui envergando as costas, né, jogando as costas para trás. Isso aqui não pode acontecer dessa forma. Isso aqui é natural do trabalho do quadril, senão pode gerar uma lesão aqui na lombar, né? Isso aqui é muito sério. Sem contar desse ponto, como quem está trabalhando aqui, o corpo está reto, quem está trabalhando são todos esses músculos, ombro, toda essa região aqui, né, através dos músculos do ombro, usando o cotovelo, braço, antebraço, punho, é um perigo de gerar lesão, né? Então, como todo esse trabalho acontece pelo braço, antebraço aqui, mão, punho, todo esse trabalho acontece de maneira que não é natural, né? Não faz parte de você ter flexionado, saltado,
com esse quadril para frente, com o arco criado, né, naturalmente pela criação das alavancas. Isso aqui não é natural, então você percebe que a mão que sai daqui, antes, olha a mão direita, fazendo com que a raquete caia de maneira proposital, só que essa queda não faz parte de uma laçada, ela simplesmente, a mão direita foi jogando a raquete para trás, então o lançamento acontece, o braço para, o direito trabalha, então não existe simetria porque o esquerdo está parado para o direito poder trabalhar, aí joga a raquete aqui atrás, ó, olha para onde está apontando essa raquete, para as costas. A mão esquerda, ela vai cair antes do golpe acontecer e antes do salto ter acontecido. Então perceba que tudo isso aqui, ó, ele vai puxar a raquete através do ombro, braço e antebraço. Ele vai puxar, não é que o corpo subiu e foi sendo transferido essa subida. Primeiro sobe o corpo, depois sobe o ombro, depois sobe o cotovelo, o braço, o antebraço, e tudo isso vai acontecendo naturalmente. Não, isso aqui é puxado, ó, pelos músculos do ombro. Então a mão esquerda dele, que está nesse ponto aqui, agora eu vou mostrar a mão esquerda, que está nesse ponto aqui, ela veio até aqui, jogando também o ombro para baixo, a mão ainda, deixa eu voltar aqui, eu voltei um pouquinho sem querer aqui, a mão ainda, ó, a mão abaixou e ainda não aconteceu a puxada do golpe que o corpo, o salto deveria fazer. Então você percebe que a mão já baixou, ó, vai continuar baixando e ainda não saiu o golpe. Quer dizer, o ombro esquerdo já está negativo, para baixo aqui, né? Vamos colocar que desse ponto que ele sai aqui, que desse ponto que o ombro esquerdo sai aqui, a mão esquerda vai ser jogada para baixo. Antes do golpe acontecer, o ombro esquerdo já está abaixo. Então tem uma perda de alavanca aqui muito grande. Então a mão dele, ó, que sai aqui, a mão dele que sai nesse ponto aqui, certo? E a bola está lá em cima, a bola que está aqui em cima. Perceba onde está a mão, eu coloquei um risco ali. Olha onde vai acontecer o contato. Olha o contato. Olha o quanto houve de diferença da mão para essa batida. É muito pouco. Vou colocar aqui só para a gente visualizar isso aqui. Olha onde foi a mão. E aonde foi a bola. Ele bateu praticamente a bola centímetros acima da mão. Então quer dizer que todo esse lançamento longo foi lá em cima, ó, onde está a seta ali, ó. Tudo isso, ó, a bola caiu. Olha o quanto a bola caiu até o contato. Então esse contato, ele não é real. O contato real deveria estar acontecendo muito mais aqui em cima. Deveria estar acontecendo aqui em cima. Esse mesmo contato. Não aonde está aqui acontecendo. O contato deveria acontecer lá em cima. Por que isso não está acontecendo? Porque o ombro esquerdo, olha onde ele veio parar. Então o direito que está aqui, isso aqui não é real. Porque o meio aqui está sendo eixo. Então você imagina que isso aqui é o ponto
isso aqui foi jogado para baixo. Deixa eu voltar aqui. Quero mostrar um ponto que é interessante. Ó, o ombro esquerdo, ele tá aqui. Um pouquinho acima disso que eu coloquei, ó. Ele tá aqui. Esse ombro vai parar aqui embaixo. O centro disso tá aqui, ó. O eixo tá aqui. Tá vendo, ó? Isso aqui, ó. É que eu não consigo riscar em cima aqui. O eixo tá no meio desse X aqui, ó. Então, essa parte foi jogada, ó. O ombro esquerdo dele tava aqui. Esse ombro foi jogado aqui. Você percebe? Então teve uma jogada do ombro esquerdo para baixo para o direito subir. Então isso aqui faz com que o eixo, faz com que o ganho aqui seja muito pequeno. Quando você tem uma alavanca, e você coloca, deixa eu tentar acertar o centro. Quando você tem uma alavanca, só para a gente ter um exemplo, tá? E você joga essa parte para baixo, para que essa suba, naturalmente você tem esse risco que eu estou fazendo no meio como o eixo. Então você tem uma perda. Isso aqui ele vai fazendo um desenho onde esse abaixa e esse sobe. Isso aqui vai acontecendo dessa forma, ó. Você percebe que é diferente. Eu vou mudar a cor agora. É diferente de que se o eixo estiver aqui, nesse ponto aqui, deixa eu fazer melhor. Se o eixo estiver nesse ponto, eu estou saindo aqui, deixa eu colocar aqui do lado. Se o eixo estiver saindo desse ponto aqui, e isso aqui subir, se o eixo sai aqui e isso aqui sobe, o ganho que você vai ter é muito maior, ó. Vou tentar manter o mesmo tamanho. Isso aqui é muito maior. Aonde isso aqui vai para cima é muito maior, mas o eixo tem que acontecer aqui. Então a perda é muito grande nesse ponto. Então, além da gente estar, antes de sacar, já estou vendo as costas dele. Então tem aquela primeira parte que eu falei, que esse cotovelo, o corpo teria que estar na diagonal aqui, ó, o cotovelo teria que estar na ponta dessa seta. Então a alavanca aqui seria muito maior. É um ganho muito real. Esse cotovelo baixo aqui, ó, fazendo com que tenha que subir. Enquanto ele sobe, ó, a raquete vai para trás. Então aqui também tem uma perda. E tudo isso está acontecendo porque quem está lançando é a mão através dos músculos em volta do ombro esquerdo. Não tem laçado, ó, nesse momento o cotovelo teria que estar, em vez de estar para trás, ele teria que estar para frente. E a raquete apontada para a diagonal. E aí na hora que ele flexiona, espera aí que eu mudei aqui, baguncei aqui, ó. Vamos lá. Na hora que ele lança e joga esse ângulo aqui, isso aqui na verdade tinha que estar para cá, não para trás, ó, tinha que estar para frente. E o bico da raquete para cá.
para que a laçada, na hora que ele flexiona e salta, ela acontecesse. Isso não está acontecendo, não existe uma laçada, a raquete simplesmente ela é jogada para baixo. Então, se ele saísse dessa posição antes de lançar, já teria uma vantagem, seria mais, independente de estar certo ou errado, já sairia com a raquete para trás. Então já lançaria e bateria, não teria por que fazer todo esse movimento. Lembrando, a mão esquerda cai, então ela perde a alavanca, né? O ombro direito que está nesse ponto aqui, um pouquinho abaixo, né? É aqui, ó. O ombro direito que está aqui, ele sobe até aqui, um pouquinho acima, e já acaba o trabalho do ombro. O pé esquerdo que sai daqui, desse ponto, vai para outra seta, porque o ombro ele é jogado para trás também, né, para a direção da câmera aqui, ó, ele é jogado para trás de maneira negativa. Como ele vai para baixo e o corpo rodopia, ele não é o eixo, então o ombro não faz esse trabalho para o alto e depois lá na frente. Isso aqui não tem um ganho para frente, né? Então, como isso não acontece, o ombro esquerdo ele é jogado para trás. Tá vendo? Isso aqui faz parte do contrapeso, ó, o ombro vem para trás, a mão vem para trás, em contrapeso com todas as partes do corpo que acontecem no alongar. Apesar de jogar o ombro esquerdo para baixo, bate com o braço esticado e alonga. Mas isso aqui é um perigo, porque os músculos que estão trabalhando estão sendo, os pontos que estão trabalhando estão sendo cotovelo, braço, antebraço. Isso aqui está sendo tudo forçado, isso aqui é um perigo para lesão, tá? Isso aqui é muito perigoso. A mão esquerda baixa, a direita bate, pegando uma altura muito abaixo, muito perto da mão. A mão abre, está pegando centímetros, ali, uns 30 centímetros acima depois que a mão abre, só que lança lá em cima, espera a bola cair, todo esse ponto. É uma coisa que compromete muito tempo de bola também. Faz essa parte aqui certa, mas toda jogada para baixo. Então isso aqui não é que está terminando como terminam os jogadores nesse ponto aqui, porque o salto foi para baixo, ó, salta jogando o ombro para baixo e faz o contrapeso. Então o pé sai do chão, ó, bem pouquinho, caindo praticamente no mesmo lugar. E depois o corpo desequilibra para frente por causa do alongar da batida, tá? A batida vai lá para frente. Então tem um outro ponto aqui, ó, bate, ó, já para frente, ó. Não vai lá pro alto e depois alonga na frente. Já bate indo para frente, ó. Já bate na bola indo para frente. Isso aqui eu mostro na câmera lateral. Então tem várias perdas de alavanca que tem que ser trabalhadas através da correção dessa base, do uso do quadril que vem para trás e depois para frente, dessa raquete que está sendo jogada para trás e depois para baixo aqui de maneira proposital. Então vamos falar que 60% disso seja corrigido pelo trabalho da base e pelo uso do quadril. As alavancas que vão ser criadas por tudo isso vai também corrigir parte desse desenho de braço que está sendo trabalhado. Então tem muita coisa aqui que não vai acontecer naturalmente pelo trabalho correto do lançamento através do quadril. Então é um caminho muito mais simples, né? Esse salto ele tá fazendo parte mais de um agachamento, de um abaixar e saltar para o alto, do que da maneira natural que esse salto deveria acontecer através da criação das alavancas pelo quadril. Então isso aqui também precisa ser corrigido. Essa mão que cai aqui é um erro muito comum entre os amadores, então isso aqui serve para muita gente de exemplo, tá? Joga a mão e o ombro para trás e acaba saltando para o alto e quase que para baixo ao mesmo tempo, tá? É como se você saltasse para baixo. É uma expressão difícil de visualizar, mas é como se você estivesse saltando ao mesmo tempo que você está jogando seu corpo, seu lado esquerdo do corpo para o chão. Então é um esticar aqui falso, é um falso esticar desse braço direito, tá? Porque todo o conjunto, como eu disse, ele veio mais para baixo para o outro subir, transformando o centro
o eixo no centro, né? Então é uma subida que não é tão real, vamos falar assim. Olhando na câmera normal, parece ser um golpe rápido, o Luiz bate firme, então é um golpe rápido, ó. É difícil até de visualizar, né, todo esse processo quando você olha na câmera rápida, ó, mas claramente dá para ver, ó, mesmo na rápida. Eu vou colocar em slow aqui, só para facilitar, para vocês entenderem como vendo o golpe na velocidade natural é difícil de analisar. Por isso que é importante fazer essa análise, filmar. Ó, ele lança, faz todo o movimento com o braço, ó, então você percebeu que a primeira parte, ó, lança com a mão, ó, a mão esquerda vai lançar braço e antebraço lançando, ó, faz todo o movimento separado com a mão e depois salta. Vê se dá para perceber aqui na câmera lenta, é um pouquinho difícil, ó, a mão esquerda já baixa, ó, ela baixa rapidamente, ó, ela baixa antes da direita bater. E aí claramente a gente vê essa cena aqui, ó. Tá vendo, ó, o braço e antebraço aqui já encolhido, ó, antes do golpe ter acontecido. E esse movimento para a diagonal, ó. Então percebe que existe um contrapeso do corpo também, ó. O corpo sempre vai gerar um contrapeso, ele vai dar um jeito de bater independente de estar certo ou estar errado. E até esse pé vem um pouco mais para cá. A mão vem para cá, tudo é um contrapeso, ó. Tá vendo? O corpo cria uma maneira de se equilibrar. E essa parte do pé aqui ele faz muito bem feito, ó. Cai o pé para frente, tudo. Mesmo o salto não estando de maneira natural e correta, acontece. Agora eu vou fazer uma última aqui, eu já vou fazer a análise no outro ângulo, pra gente ver. Bate, ó. Prona. Ó, não prona, ó. Começa a pronar, vira, ó. Você fala, por que não prona? Eu falei isso na análise do João Fonseca que eu fiz. O que é pronar? É natural do alongar no salto, na transferência das energias do ombro para o braço, antebraço, raquete, o efeito da chicoteada, né? Ó, bate, ó, e não prona. Tá vendo? Ó, não chega a pronar, ó. Bate e mantém a cara, a raquete não vira. A cara da raquete, quando prona, está apontada para cá, a cara vai virando, ó, vai virando para baixo e depois, desculpa, ao contrário. Ela vira para baixo e depois para lateral e depois ela vai voltando novamente. E aí a raquete vem aqui atrás. Isso não acontece, ó. Ó, não existe o pronal. A raquete bate e continua o tempo inteiro virando para cá. Bate, já vira para lá e vira para cá e depois para baixo. Então é isso. Esses são os pontos que precisam ser trabalhados.